Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para fazer uma análise pós-jogo desse clássico que rolou aqui na noite da quarta-feira na Vila Belmiro, 1-1, Santos e Corinthians. É um jogo bastante tenso, né? A verdade é que o Corinthians foi melhor em sua totalidade, inclusive em um primeiro momento o Yuri Alberto poderia ter marcado antes, né, do que aquele gol que ele fez, que, enfim, o Brasão fez várias defesas e na terceira o Yuri acabou balançando as redes, mas um pouquinho antes disso, o Zé Ivaldo acabou cometendo um pênalti e na cobrança o Yuri Alberto acabou desperdiçando, né, isolando a bola, só que aí 3 minutos depois, em uma grande jogada do Corinthians, ele conseguiu balançar as redes, rolou até um pouco de provocação na comemoração, porque a torcida pegou muito no pé dele desde a divulgação da escalação, porque ele é um ex-menino da Vila e o Santos é a sua maior vítima. Temos matéria do Ulisses Lopresti, o setorista do Corinthians, que me acompanhou nessa cobertura falando sobre isso. E aí depois, em alguns momentos, né, o Santos tentou uma reatividade, digamos assim, tivemos pausa para hidratação, depois no intervalo, no segundo tempo, o Vojvoda promoveu algumas alterações que melhoraram um pouco o rendimento do time. E a novidade foi o retorno do Gabriel Barbosa, né? Ele que foi poupado por causa de uma tendinite naquele empate frustrante por 1-1 contra o Guarani fora de casa. Santos abriu o placar e cedeu o empate no último lance, então a torcida já estava um pouco brava nesse contexto. E aqui não foi diferente, muita pressão por esse início irregular do Santos. O Corinthians também chegou um pouco pressionado porque não venceu o clássico em casa no final de semana. E no final das contas, no apito final, um pouco da torcida organizada acabou protestando, outros aplaudiram pela garra, mas na saída do túnel para os vestiários, com certeza, os jogadores do Corinthians mais abalados por terem deixado essa vitória escapar, justamente porque foi melhor. E ali, nos acréscimos aos 48, Gabriel Barbosa, numa cobrança de falta, chuta embaixo do Hugo Souza e consegue essa igualdade no placar. Muita reclamação da arbitragem de Lucas Belotti por parte de Dorival Júnior, que verbalizou isso também na coletiva. Repito, toda a cobertura do Corinthians e do Santos desse pós-jogo vocês podem ir lá nas nossas homes, nos canais do WhatsApp dos clubes, enfim, nosso canal do YouTube também sempre atualizando vocês, nunca é demais lembrar. Mas só para complementar o raciocínio, essa reclamação da arbitragem, a torcida também pegou bastante no pé do árbitro, muitas contestações, um jogo com muitos cartões amarelos, eu até perdi as contas, eu acho que foram 14, né? Então, assim, foi muito tenso mesmo, inclusive os dois técnicos, o Dorival e o Vojvoda. O Vojvoda nunca tinha levado cartão amarelo no comando do Santos, então o clima realmente estava muito hostil, né? O Mike do banco também foi amarelado. Enfim, muitas camadas desse clássico, né? E as duas equipes agora precisam pensar, especialmente o Santos, né? Porque conseguiu... Corinthians também, né? Corinthians vence a Ponte Preta, dá uma boa largada aí no campeonato, mas perde do Red Bull. Então são começos parecidos, né? De um calendário que ele assusta um pouco, porque são curtos intervalos entre os jogos. Todos os técnicos têm falado sobre isso nessa coletiva. Mas é isso, pessoal. No final das contas, o Santos conseguiu arrancar esse empate na raça. O Corinthians foi melhor como um todo, então acho que é um gostinho amargo, né, nesse sentido. E vocês acompanham toda a nossa cobertura do nosso pós-jogo lá no site do Lance. Eu sigo aqui na Vila Belmiro acompanhando os desdobramentos de uma coletiva que foi muito quente. O Vojvoda ficou incomodado com alguns questionamentos, especialmente em relação ao rendimento ruim dos reforços, né? O Alexandre Matos, diretor executivo de futebol, acompanhou essa coletiva e rebateu, dizendo que considera um elenco bom, que precisa ter paciência, porque o Santos está em um momento de reconstrução e que as coisas não vão acontecer do dia para a noite, né? Enquanto isso, Corinthians no clima de anúncio de reforços, enfim, Marcelo Paz, novo executivo, também de certa forma tentando arrumar a casa e dar continuidade ao trabalho do Fabinho Soldado. O Corinthians que foi o único clube paulista campeão no ano passado, então com certeza tem um ar, né, muito menos tenso do que aqui na Vila Belmiro, porque daqui a pouco vai bater 10 anos que o Santos não ganha um título de grande expressão, né, sem contar a Série B, obviamente. Mas é isso, pessoal. Fico por aqui para não me alongar muito e eu espero a companhia de vocês no site do Lance, em nome do Ulisses também, para vocês acompanharem a cobertura do Corinthians por lá também.